Como os caídos dizimaram toda a terra com um dilúvio, era preciso escravizar novamente a nova humanidade que havia restado e se multiplicado. Então eles decidem repartir a terra entre eles, onde cada um reconstruiria uma parte da terra, bem como doutrinar as pessoas a adorá-los como deuses criadores. É por isso que vemos em cada civilização antiga enormes monumentos, pirâmides e construções, perfeitamente alinhadas como os astros em relação à terra, monumentos que com toda a tecnologia atual seria impossível reconstruí-las. São várias construções antigas pelo mundo, feitas de enormes blocos de rocha maciça, perfeitamente esculpidas e alinhadas, montando um verdadeiro quebra-cabeça, isto em uma época que não havia ferramentas, nem domínio de metais como hoje. Localizado na Índia, o templo de Kailasa mede 30 metros de altura e ocupa uma área de 86 por 46 metros e foi todo esculpido em um único rochedo. Além disso, tal estrutura foi esculpido de cima para baixo, começando pelo teto, todo adornados de figuras entalhadas na pedra. Estima-se que mais de 2 milhões de toneladas cúbicas de rocha tenham sido retiradas do local, e esse templo é apenas um, em meio a um complexo de 34 templos, todos esculpidos no rochedo. Da mesma forma é a cidade de Petra, localizada na Cisjordânia. A cidade foi construída toda no rochedo e conta com um templo que possui 40 metros de altura e foi todo esculpido em rocha sólida. No Japão há uma grande rocha conhecida como Nave de Pedra, onde segundo a mitologia conta-se que tal pedra teria descido do céu, uma espécie de veículo, a qual teria trazido os deuses até aqui. No conto hindu é relatado a presença de carruagens voadoras, guiadas por deuses, os quais possuíam incríveis capacidades tecnológicas, além de armas extraordinárias, como a arma Brahma, uma arma capaz de derreter e destruir, com poder semelhante a uma bomba nuclear. Curiosamente no hinduísmo existem mais de 300 milhões de deuses, onde grande parte desses deuses são bestas, meio humanoides meio animal. Na Bolívia, existem as ruínas de Pumapunku, um local composto de um grande complexo de templos e monumentos curiosos e que formam um verdadeiro enigma. Isso porque as rochas encontradas no local foram cortadas com uma precisão tão impressionante, que deixam muitos pesquisadores perplexos sobre o fato de povos tão primitivos conseguirem tal feito. São pedras gigantescas, chegando a pesar até 130 toneladas, retiradas a mais de 10 quilômetros do sítio, e perfeitamente cortadas e alinhadas a nível milimétrico, formando um complexo a mais de 3.000 metros de altitude. De acordo com o povo Aimara, o qual habita a região há séculos, Pumapunku teria sido construído em uma só noite, e não por humanos, mas pelos deuses dos céus. Tal cidade foi varrida, sobrando apenas os enormes blocos como um quebra-cabeça espalhado pelo chão. Em meio às montanhas do Peru se encontra outro grande complexo, a antiga cidade de Machu Picchu, construída a uma altitude de 2.800 metros, com pedras chegando a 150 toneladas e trazidas da base da montanha, perfeitamente alinhadas e encaixadas. A disposição dos prédios, a excelência do trabalho e o grande número de terraços para a agricultura são impressionantes, destacando a grande capacidade daquela sociedade. No meio das montanhas, os templos, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço com escadarias, segundo a história inca, tudo planejado para a passagem do Deus Sol. Da mesma forma foi a construção das pirâmides, constituídas por milhões de blocos sólidos, erguidos a 100 metros de altura para compor a pirâmide, além do fato delas estarem perfeitamente alinhadas ao solo e em relação à constelação das Três Marias. Além disso, várias esculturas e gravuras demonstram a presença de artefatos semelhantes aos objetos que temos no nosso dia a dia, o que levanta a suspeita que esses povos tinham alta tecnologia para sua época, tecnologia esta que foi repassada pelos caídos, assim como a construção destes enormes templos e monumentos, tudo para adoração aos mesmos. Como são seres espirituais e evoluídos, já que são anjos, os caídos naquela época detinham grande poder para manipular matéria, bem como se transfigurarem e causar enorme destruição. Por tal motivo criaram cataclismas como o dilúvio, e todos esses templos e monumentos colossais, mas atualmente, devido a toda a maldade que foram praticando ao longo do tempo, eles foram perdendo sua força, e por tal motivo hoje eles recorrem à tecnologia para causar destruição e subjugar a humanidade. Veja como existem várias pirâmides espalhadas pelo mundo, e o motivo pelo qual escolherem o formato piramidal é que a pirâmide representa o reino dos caídos, diferente do reino do Pai que é um reino igualitário, onde todos são irmãos. No reino dos caídos existe a divisão, onde a elite, representado pelo topo, domina as massas, representando a base da pirâmide, ou seja, a dominância do mais forte sobre os mais fracos. Por isso vemos o símbolo da pirâmide em mídias, na sociedade, cultura, religião, etc., pois representa a dominação dos caídos sobre a humanidade.
Em cada cultura que se apresentavam, os caídos se transfiguravam como diferentes seres, a fim de criarem doutrinas e crenças diferentes por todo o mundo, e assim criariam a divisão entre os povos, segundo suas diferentes crenças, mas a semelhança de como se apresentavam a humanidade e a forma como que as doutrinava deixa claro que sempre foram eles, Israel e Azazel, que se colocavam como deuses e deusas, a fim de receberem adoração.